Boa noite. Vamos a Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 15. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 15, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E a passagem continua. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta passagem tão bonita, que, entre outras, nos fala um pouco da história da encarnação do Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, que se tornou homem, e assim Deus e homem simultaneamente, um milagre em si, e ele se propôs a salvar a humanidade. É significativo que se comemore o nascimento dele, embora não saibamos exatamente o dia em que aconteceu, nem mesmo o mês, mas isso não é muito importante, considerando que o que importa de fato é o fato em si que aconteceu e nós cremos. Há muita mistura de crenças, de convicções, de costumes, quando se fala no Natal, no grande acontecimento. Mas nos ajuda a focalizarmos na Tua Palavra, para aprendermos o que está escrito, ou do que está escrito, para tirarmos conclusões sobre a Tua pessoa, os Teus planos, o Teu modo de ser, e nossa vida se torne cada vez mais afinada contigo, com os Teus padrões. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero enfatizar aqui um aspecto desta passagem, uma passagem muito cheia de informações, e ela
pode gerar, e de fato gera, várias pregações diferentes, sobre ângulos diferentes, mas eu quero olhar apenas um aspecto aqui e explorar um pouco, usando um tanto quanto de imaginação também, para ressaltar algo que talvez pela própria repetição do Natal todo ano e da leitura deste texto, desde que nascemos, conhecemos esta história, que praticamente todos aqui podem dizer que nasceu num lar cristão, dando à palavra cristão um sentido muito largo, no sentido que se fala de Jesus Cristo, não obrigatoriamente com a fidelidade que se requer às Escrituras que Cristo formou através do Espírito dele. Seja como for, estamos habituados com esta história, com o que está escrito aqui, e há algo excepcional. Aliás, se for falar do que há de excepcional nesta passagem, é tudo, mas entre as coisas excepcionais aqui, há uma, que é o coral celestial. Imagine ler no jornal, aqui ou nas mídias, a Orquestra Filarmônica de Berlim vem fazer uma apresentação única em Fortaleza. A Orquestra Filarmônica de Berlim é considerada por muitos a melhor orquestra do mundo. Provavelmente duas coisas viriam à mente. Primeira, o local. Aonde será isso? Onde é que essa orquestra vai se apresentar? Que lugar ele escolheu de Fortaleza para ter a honra de acolher a orquestra número 1 que existe no planeta Terra atualmente, de acordo com muitos. O Centro de Convenções novo, o tradicional Teatro José de Alencar, e as especulações viriam. O local, aonde vai ser? Numa praça pública, para caber mais gente. Se pensaria no público, uma apresentação só, então deve ser algo muito seletivo, deve ser algo muito especial, o mais refinado possível, fina flor da sociedade, autoridades, pessoas importantes, homens com ternos bem cortados, mulheres com longo, tudo muito selecionado e certamente filtrado por um preço elevadíssimo de cada entrada. Seja como for, causaria muitas conversas um fato deste. E a orquestra veio, de fato. Só que entraram num ônibus fretado especial e foram direto para uma praia distante daqui. E quando chegaram no final da tarde, um grupo de pescadores que chegaram nos barcos, desses que tem dezenas de pontos aqui no nosso litoral, a orquestra tocou para eles. Eles desembarcaram, a orquestra estava pronta, na areia mesmo, ali da praia, tocaram para eles, os músicos. Depois entraram de novo no ônibus, foram para o aeroporto e voltaram para a Europa. Primeiro pensamento, estranho. Aliás, um desperdício tremendo. Os melhores músicos do mundo dedicaram as suas vidas e décadas estudando, e um músico poderia descrever até melhor isto do que eu, que não sou músico, mas cada parte de uma canção, de uma música, de um número,
repetidas centenas, milhares de vezes, treinando muito, e não pode nem imaginar o esforço e o virtuosismo de cada um desses elementos, eles todos reunidos ali para deliciarem um grupo pequeno de pescadores. Desperdício. A ideia é esta mesmo, que seria um desperdício. Se isso seria desperdício, imagine você um coro de anjos celestiais, anjos do céu, vindo diretamente, não de Londres, aliás, Berlim, mas do céu, e chegando e cantando para um grupinho de pastores pobres à noite, nos campos ali dos arredores de Jerusalém, perto da cidadezinha de Belém. E eu quero refletir com vocês o que eu próprio me obriguei a refletir enquanto estava escrevendo Redescobrindo Maria, um livro que eu tive o privilégio de produzir alguns anos atrás, e eu vou ler um pedaço deste livro que fala exatamente nisto. Então, abrindo aspas, citando do livro. Era alta noite quando o casal e a criança recebem uma visita inesperada. E nada silenciosa, um grupo de pastores irrompe, estrebaria adentro. Extremamente agitados, atropelavam-se uns aos outros nas palavras, cada um tentando contar o que tinha acabado de ver. Não era para menos, tamanha euforia. Em pleno campo, onde pastoreavam ovelhas, um anjo surgiu do nada, com a glória de Deus iluminando a escuridão da noite. Uma parte do céu ficou claro como o dia, brilhante como a luz do sol, deixando-os ofuscados, mas não a ponto de perderem a majestosa cena. Ficaram apavorados. O anjo os acalmou, dizendo que trazia boas novas de grande alegria, pois naquele mesmo dia, ali pertinho, na cidade de Davi, conhecida como Belém, havia nascido o Salvador. Esse Salvador era exatamente o Messias prometido a Israel, chamado também de Cristo. As palavras Messias em hebraico e Cristo em grego significam a mesma coisa, ungido ou escolhido. Apesar das altíssimas qualificações e funções, muitos poderiam pensar que o Messias seria um ser humano como outro qualquer, criatura feita para obedecer e prestar adoração a Deus. Mas com uma simples e poderosa palavra, o anjo descarta essa possibilidade. O Messias era também o Senhor. Sim, Senhor na mais larga abrangência do termo, significando domínio total, soberania absoluta, divindade. Ficasse bem claro para os humildes e atarantados pastores, e tratassem eles de transmitir a todos quantos pudessem, o menino recém-nascido era, ele próprio, Deus. Nenhuma explicação adicional foi fornecida, e não adiantaria mesmo, isso era mistério. E mistério não se explica, apenas se afirma quando Deus manda. Foi o que o anjo fez. Como garantia do que estava dizendo, o anjo deu-lhes um sinal. Caso quisessem verificar, encontrariam uma criança enfaixada, deitada numa manjedoura. Esse bebê era precisamente o Salvador de que ele estava falando. Mas a grandiosidade da fantástica cena ainda não havia atingido o seu zênite. Como se não bastasse a sublimidade da visão e o impacto da experiência, eis que, subitamente,
surge ao lado do anjo não um, nem 10, nem 100, mas uma multidão dos exércitos celestiais. Juntos, como uma só voz, louvaram a Deus, com palavras que se tornaram das mais conhecidas da humanidade. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Provavelmente nenhum ser humano até aquele dia havia sido presenteado com tamanho privilégio. Assistir ao vivo um gigantesco coral de anjos, mesmo a mais sofisticada orquestra sinfônica do mundo, apresentando-se no mais luxuoso teatro da terra, pareceria uma paupérrima e grotesca apresentação, se comparada à qualidade artística e à beleza estética desse coro celestial. Na plateia, em vez de centenas de engravatados e refinados ouvintes, um punhado de humildes pastores de ovelhas. No palco, não cenários pintados e artificiais ao fundo, mas o próprio céu. Não sabemos por quanto tempo durou o maior espetáculo musical da história da humanidade. Pelo conteúdo que nos foi revelado, apenas uma só frase, deve ter durado somente alguns minutos. E os anjos voltaram para o céu, e eu fecho aspas quanto ao texto do livro. Voltando à questão do desperdício, teria sido o mesmo desperdício, se fôssemos pensar um pouco mais profundamente, a Orquestra Filarmônica de Berlim vir da Alemanha só para tocar para 2 dezenas de pescadores rudes? Depende do objetivo de quem manda, dirige, tem poder sobre a orquestra. Se um milionário tivesse doado uma grande oferta com a exigência de que essa orquestra viesse tocar aqui exatamente daquela forma que aconteceu, não teria havido desperdício algum. Quando Deus mandou o seu estupendo coral vir para os humildes e poucos pastores aqui, é porque Ele queria exatamente daquele modo. Foi a vontade dEle, nem mais, nem menos. E cumpriu o objetivo dEle. Então, em vez de pensar que coisa estranha, ou que desperdício, um coral daquele, angelical, literalmente angelical, cantar para um punhado de pastores rudes. Em vez de pensar assim, é muito melhor, algo do tipo, é curioso Deus ter desejado assim. O que a gente pode tirar disto? Aprender com isso. É muito mais útil irmos por esse caminho do que ficarmos achando que foi um desperdício ou algo parecido, ou pior ainda, darmos muito pouca atenção para este fato, por ser tão fora da nossa realidade, tão acima da nossa experiência terrena, um coral de anjos vir cantar para um punhado de homens, sem avisar nem nada, sem prevenir, sem juntar a multidão, nada. Do jeito que ele estava lá no campo, apareceu o anjo, junto com o anjo, uma multidão de criaturas celestiais cantando, com muita glória, desaparece. É tão diferente do dia a dia que a gente se acostuma a ler aquilo, crer naquilo, mas não se digna, muitas vezes, parar para pensar. Isso é muito diferente. Tem uma coisa aqui muito especial. Uma não,
certamente várias. Eu tenho algumas sugestões para nós pensarmos um pouco e tirar algumas lições daqui. Primeira, Deus não olha para roupa, para a conta bancária, para a instrução cultural do ser humano. Ele olha para o interior, para o valor humano de cada criatura que Ele próprio, Deus, criou à sua imagem e semelhança. Imagem essa, infelizmente, deturpada, danificada pela entrada do pecado no mundo, mas o homem continua sendo imagem e semelhança de Deus, a ponto do Senhor Jesus Cristo dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então Deus olha para o valor da alma humana, não para o que cerca, o que está no exterior, o que a maneira desta pessoa se comportar, se produzir, porque ela aprendeu de ciências e coisa desse tipo. Então Deus queria alcançar o coração daqueles homens e sabia de antemão que eram homens simples e que depois de verem aquilo iriam ter uma reação quase infantil de dizer: vamos correr para contar, vamos ver como é isso mesmo, vamos em frente com tudo isto, vamos ver esse recém-nascido que está aqui por perto, vamos lá. E a reação deles foi muito natural, própria de gente simples. Pessoas cultas, importantes, ricas, poderosas, não reagem talvez desta maneira meio infantil, acham que são mais civilizadas, mais contidas e devem se valorizar mais, devem ter mais cuidado com as suas ações, mais arrogantes, mais orgulhosas, diferente de pessoas simples, que faz o que tem vontade e o que seria quase instinto fazer, como uma criança, como já falei, de ver aquilo, continuar olhando, examinar, aprofundar naquilo espetacular que tinha acabado de ver. E eu fico pensando como é a reação do seu coração para as coisas que Deus diz acerca do filho dele. Não sei se você já é adulto demais o suficiente para dizer: é o que eu aprendi da minha mãe, do meu avô, da minha avó, é o que eu aprendi. Eu não vou adiante disso, já sou um adulto, sei o que eu quero. E tudo bem, eu reconheço que não conhecia bem esse livro aqui, chamado Bíblia, que lá em casa tem bem uns 3, mas muito bonito, num lugar qualquer lá, mas nunca tinha olhado, mas agora olhei e eu estou muito curioso para ir atrás e saber o que é isto aqui, que revelação é essa fantástica, que tem aqui dentro coisas espetaculares. Vou atrás, vou fundo, vou sair procurando, aprofundar nisto. Aí minha mãe vai ficar chateada, meus filhos vão dizer que eu sou incoerente, porque eu os eduquei numa linha, agora estou indo noutra, não sei. Meus colegas de faculdade, já sou um homem de 60 anos, 70, que meus colegas, já todos mais maduros, vão olhar e dizer: é instável, não tem vontade própria, o Maria vai com as outras, que o filho agora diz que aceitou Jesus Cristo, ou o neto, aí fala e agora vai querer aceitar também, não tem personalidade, não tem o pescocinho, vem
já durinho, é molão, e tantas coisas que um adulto sofisticado leva em consideração, em vez de simplesmente permitir-se seguir o que o coração talvez esteja pedindo, querendo examinar, querendo ir mais fundo, examinando mesmo as bases. Não sei. Eu sei o seguinte, que de todas as pessoas na face da terra que Deus quis impressionar com o coral celestial, anunciado por um anjo que falou da vinda do Messias, do Salvador, de todas, era um pequeno número de pessoas muito pouco instruídas, muito simples. Se inclua, especialmente você que ainda não tem feito uma decisão de obedecer a Cristo, de se tornar discípulo de Cristo, procure pensar o que eu acho disto e como é que eu vou averiguar isto, como é que eu vou ser sensibilizado com isto. Eu sei que é tudo muito misterioso, estranho, e às vezes tanto que, como eu disse, se afasta tanto da realidade. Não, eu não vou especular sobre um coral de anjo que veio lá e eles tocaram com flautas, que tipo de flauta, ou como era a voz dele, as cordas vocais deles. Não, eu não vou nem atrás disso, porque passa por cima da minha inteligência, da nossa capacidade. Vamos deixar isso de lado. Não faça isto. Não foi para ser deixado de lado que Deus mandou esse coral cantar aqui. Segundo, Deus não está muito preocupado com quantidade. Ele poderia ter mandado o coral do céu ter cantado na cidade mais populosa do mundo na época, para uma multidão reunida. Poderia ter mandado avisar um mês, todo dia, aparecendo no céu um aviso, não no jornal, não no aviso qualquer de televisão, mas no céu. Coral celestial na cidade tal, no dia tal, hora tal, vai surgir. E proporcional à época, iriam multidões assistir. Não, ele não quis assim. Ele quis só um grupinho, bem pequenino. A nossa geração é muito ligada a números, muito, nossa cultura. E quantidade é sinônimo de sucesso. Mas as coisas com Deus não funcionam assim. Se mesmo trabalhando duro para Cristo, uma igreja tem um número pequeno de pessoas ali se congregando, uma igreja nova, uma igreja média, uma igreja antiga, repetindo, trabalhando duro para o Senhor Jesus Cristo, com a doutrina correta, mesmo assim tem se mantido com um número pequeno, não importa, número pequeno proporcional à população do bairro, da cidade em que existe, não importa. Deus gosta disso. E Deus gosta também de igrejas enormes, desde que trabalhem fielmente para o Senhor Jesus Cristo com uma boa doutrina. Deus gosta de gente. E abre o coração para o Senhor Jesus Cristo. Se tem 10 pessoas reunidas, 100, 1000, neste caso, eu diria, a soma dos fatores, aí não vai alterar o produto, não. Sendo pessoas salvas em Cristo, o prazer de Deus é o mesmo, e Ele tem os propósitos, em que lugares onde é anunciado o Evangelho, muitos se convertem, e lugares onde é anunciado o mesmo Evangelho, por pessoas tão fiéis quanto as outras lá, pouquíssimas se convertem. E, infelizmente, aos olhos do mundo, a ideia
é que esses aqui têm sucesso. Os outros não tiveram tanto sucesso, não estão tendo tanto sucesso. Que realmente é uma pena nós pensarmos e raciocinarmos assim, porque para Deus não é assim que Ele vê. Mesma coisa, crentes que conseguem levar outros a Cristo. A ideia de alguém que levou a família toda a Cristo, e amigos, e pessoas ao redor dele, ideia de fidelidade. O outro passou dezenas de anos pregando para a família, para o pai, para a mãe, para irmãos, para amigos e tudo. E ele viveu só como crente naquela família, naquele meio, e morreu só. Ideia de não muito sucesso, não ter muito agradado a Deus, errado. Então procure você se imbuir deste fato, que o que importa é a fidelidade a Deus, o tipo de trabalho que você está dando e coletivamente que a sua igreja está dando a Cristo, e quanto ao número resultante final, deixe com Deus. Não é para termos alergia a números e nem termos fixação, uma paranoia com números também. De jeito nenhum. Os números que fiquem com Deus. Nesse caso do coral foi bem modesto. Terceiro, ao mesmo tempo em que Deus não coloca prioridade nos números de pessoas que estão ali reunidas em nome dele, mas é natural dele, por ser um Deus infinito, gostar de abundância de tudo. Estamos aqui num plano, numa fase preparatória para o céu. Vejam a abundância que vai haver no céu. E eu vou chegar em Apocalipse, na parte que fala de novos céus, nova terra, que é tão magnífico o que é descrito ali que a gente nem entende, mas é tudo muito belo, é tudo muito grande, tudo muito espetacular, a ponto de deixar João, que viu e relatou, sem palavras para descrever. E mesmo aqui na terra, é bom lembrar isto, o pecado entrou no mundo e atrapalhou muito o andamento natural da humanidade, que seria uma humanidade que servia a Deus, de uma maneira como Adão e Eva foram criados. Mas o pecado, infelizmente, entrou no mundo exatamente através já do primeiro casal, e tudo desandou nesse sentido. Não nos planos de Deus, porque Ele é soberano e tudo acontece como Ele quer, mas ao mesmo tempo Ele permitiu isso acontecer, e muita desarmonia, e entrou injustiça no mundo, entraram as consequências do pecado. Romanos 1 nos explica bem isto. Então, uma das consequências do pecado no mundo foi um desequilíbrio gigantesco na humanidade. Aí vem o grande problema de lutas de classes e diferenças já há muito tempo, mesmo com sociedades diferentes, com maneiras de se organizarem diferentes, mas havia os poderosos, os não poderosos, haviam os que exploravam e os explorados, desde que o pecado entrou no mundo, que é assim, e abundância de uns e falta de outros, até o ponto de fome. Isso existe até hoje. Não se iludam, não se engane você, que este é o padrão de Deus. Sobra aqui, falta ali. Não, isso aconteceu sob a supervisão dele,
a permissão dele, e há muito que se falar sobre isso, lições para aprender e tudo mais, mas isso não será sempre assim. O padrão de Deus, o normal de Deus é abundância. Não se esqueçam disto. A criação dele foi de uma abundância que até hoje a ciência, com telescópios e tudo mais, não consegue explicar o tamanho do universo, a quantidade de seres celestiais aí que tem, de astros e tudo mais, digo seres incluído, mas a ciência não crê nesses seres, eu estou falando de astros e coisas físicas. Não se tem noção do tamanho, de tão grande que é, e a ideia de que sobra planetas, sobra astros, sobra, a ponto de a gente não conseguir nem contar. Aí mesmo a criação, quando se olha para a Terra, que é pequenininha, comparado com outros corpos celestes, é de uma abundância tal, vocês sabem disto, uma abundância enorme de espécies de plantas, de árvores, de animais, divididos em várias subdivisões, de vários tipos, e todo ano se descobre novas espécies. É algo absolutamente impressionante que deixa a humanidade de boca aberta. Infelizmente, não a ponto de adorarem ao Deus Criador. Em sua maioria não creem nisso, mas tudo evoluiu e veio aí no início aí de uma explosão e tal. Não creem que Deus criou, mas nós que cremos só devemos ficar impressionados com a abundância deste Deus. A abundância da natureza impressiona a todos, mesmo os que não creem em Deus, mas a abundância está lá, impressionando todos. Agora, como um Deus que fez isso, somente aqueles que creem em Deus, mas é fato. Uma vez eu li um artigo de A.W. Tozer, que muitos mais velhos talvez conhecem, e nesse artigo ele estava impressionado com o desperdício de alimentos ao redor do mundo, de frutos e frutas que são produzidos nas árvores aí, de uma maneira mesmo livre, não produzidas pelo homem, não organizadas, mas no mundo inteiro, aí a quantidade de alimento que é produzido e cai e apodrece e é aproveitado pelo solo e se torna material de outra forma e vai, mas milhões de toneladas, ele foi um pouco mais fundo e descreveu, nunca esqueci, me impressionou aquilo, milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, porque nem se chega lá, nem se encontra esse produto todo, ou não tem como se encontra, não tem como não produzir mais, industrializar e distribuir a tempo, e ele se impressiona como Deus é grande e em abundância de coisas. A energia que tem das cachoeiras, milhares e milhares e milhares e milhares de quedas d'água e cachoeiras enormes, que tem o que seria produzido disso aí, em termos úteis, e vai sendo, entre aspas, desperdiçado. Mas a ideia que eu quero dar não é desperdício, é a ideia de sobra, de fartura, de abundância. E se o coral celestial parecia um exagero, uma desproporção para uma plateia tão pequena e tão insignificante, é porque Deus queria exatamente assim. Ele é um Deus de abundância. Vejam a riqueza de Jó, vejam a riqueza do templo de Salomão, vejam Deus descrevendo coisas que agradam a Ele, quando Ele fala de anjos no céu, anjos celestiais, miríades e miríades e miríades,
Muitos, e muitos, e muitos. Se você gosta de abundância do que é bom, e não é crente ainda em Jesus Cristo, experimente se entregar ao Senhor Jesus Cristo e aguardar. Você ainda vai ver o que é abundância, sobra. E se quiser chamar de desperdício, chame, que a rigor não é. Mas vou colocar aí 2 aspas. Pastor Mauro está virando o pregador do Evangelho da Prosperidade. Se entregue a Cristo e veja a abundância. É exatamente isso que eles pregam. Tem uma coisa estranha com o pastor Mauro aí. Eu disse, espere. Eu não disse para quando. Não espere muito para esta vida, não. De abundância aqui, carrões, como dizem, propriedades, saúde de ferro, abundância do que é bom, maravilhoso, um lugar lindo onde você vai viver, seus sonhos serão realizados e tal, aqui na terra vai ter sobra, até mesmo de uma coisa bonita que você gostaria na sua casa, no seu lar, na sua família, paz, abundância de paz aqui na terra, vai parar de brigar, marido com mulher, irmão com irmão, eu vou me converter e esperar esta abundância de coisas boas na minha vida, na minha família, ao meu redor, aqui na terra. Não é isso que eu estou dizendo. Ele pode lhe dar a abundância que ele quiser, de bens materiais, de saúde, de paz na sua casa, tudo isso ele pode dar, mas não esqueça, não é prometido nada disto por ele nesta vida, a não ser quando entra uma paz, fruto do Espírito Santo, aí está prometido, para os que são fiéis a ele, como fruto do Espírito, paz, alegria, longanimidade e muitas outras coisas aí, mas são coisas internas, coisas em que os valores espirituais é que estão em proeminência, e que muitas vezes nem inclui uma paz, no caso de paz, uma paz relacional com você e outra pessoa, nem inclui. Eu me converti e aquela pessoa que não me tolerava, nem eu gostava muito dela, não melhorou muito não. A minha maneira de vê-la mudou, já consigo orar por ela, quero o melhor dela, acho que isso é amor cristão e é mesmo e tal, mas ali nunca passou disso, a gente não se dá mesmo e a pessoa está cada vez pior com relação a mim, e essa paz aí do Espírito Santo não chegou até mim não. Isso não é paz do Espírito Santo. A abundância de paz do Espírito Santo é outra coisa, está prometida, e mesmo estando prometida, não é quantidade, mas é numa dimensão, entenda, ainda ligada com coisas da terra, em que você próprio está vivendo de uma maneira dividida. Você tem 2 naturezas dentro de você, você tem 2 brigas dentro de você, você tem uma briga dentro de você, causada por 2 inimigos, o espírito e a carne, seu espírito liderado, possuído, selado pelo Espírito Santo, mas a carne ainda bastante hostil às coisas de Deus, querendo lhe arrastar para que não presta, há uma luta enorme, Paulo ensina isso, você sabe disto, então, mesmo o fruto do Espírito, que pode ser dado em abundância nesta vida, não é uma abundância da qual estamos falando quando se trata de eternidade mesmo. Aí nós não temos nem noção da abundância que vai ser lá. E o máximo que você conhece de abundância nesta terra, de coisas boas, saiba que isso é uma pequena amostra do que vem com Cristo. É por isso que eu disse, se você e repito, se você gosta de abundância de coisas boas aqui dentro dos padrões do que Deus considera boa, se você gosta
e tem desejo disso, anseia por isto, aceite Cristo, meu amigo, minha amiga, como Salvador e aguarde. Já aqui na terra você verá a abundância de algumas coisas que não conhecia, mesmo ainda de uma maneira relativa e limitada, mas já será um alívio enorme para a sua alma, que vive de sede. Uma alma sem Cristo é uma alma que vive com sede, mesmo que não reconheça, que não note isso, mas não sabe o que está perdendo. Então a alma de um crente, ela já é muito, muito satisfeita, comparada com o que era antes, e tudo. Mas ainda, sejamos honestos, ainda de uma maneira meio precária e meio sofrida aqui nesta terra. Mas, gente, esta terra vai desaparecer rápido para você, para mim, com a nossa vida. E quando Cristo voltar, trazendo os que são dele, e aí vai entrar a eternidade adentro. Toda uma existência sem fim, tendo no dia a dia uma abundância de tudo que é bom, começando com a presença do próprio Senhor Jesus Cristo entre nós, do próprio Pai entre nós. Isso é absolutamente espetacular. Gosta de abundância de coisas boas? Se entregue a Cristo e aguarde. Quarta e última. A beleza da cena era perfeitamente compatível com a grandeza do que os anjos estavam comemorando. O que era mesmo que havia por trás daquele aparecimento do anjo, das palavras do anjo, e depois do aparecimento do coral celestial e do coro espetacular que cantaram ali, o que tinha por trás? O nascimento de Cristo. Esse era o motivo. Então, de fato, os pastores foram honrados com a belíssima apresentação que se fez ali, não tem dúvida. Mas muito mais honrada do que eles, foi a criancinha que estava na manjedoura, que foi o real motivo, o que causou, o que deu legitimidade, o que deu sentido a tudo aquilo. Sem aquela criancinha ali, a poucos quilômetros de distância, nada daquilo teria acontecido, porque nada daquilo teria sentido. Cristo foi o grande homenageado na forma de uma criança ainda ali. Cristo sempre foi, sempre será o grande homenageado do Pai Celeste. Sempre. E cada vez que uma alma é salva pelo Espírito Santo, obviamente a própria alma é grandemente beneficiada em ter deixado um destino de perdição eterna, recebido agora uma nova vida em Cristo. Mas, novamente, quando alguém se converte, o grande homenageado nem é o próprio que se converteu, é Cristo. Porque ele tem o prazer de ver honrada a sua obra salvadora e recebe de presente aquele eleito que o Pai lhe deu e que antes disso estava perdido nos seus pecados, condenado ao fogo que nunca morre, ou que nunca apaga, e há um verme que nunca morre, seja lá o que isso significa, obviamente significando algo absolutamente apavorante, além da imaginação humana, um lugar em que o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Então Cristo recebe de presente uma alma que estava destinada a um futuro daquele, e agora, por causa da sua própria obra de salvação, Deus lhe dá aqueles que havia escolhido antes da fundação do mundo e entrega ao Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o resultado da sua obra. E a Bíblia fala que ele iria se alegrar
com o resultado do que ele fez. Então, grande homenageado quando alguém se converte a Cristo é o próprio Senhor Jesus Cristo, honrado que ele é. Não confunda isto com, que eu poderia estar a um passo de dizer o que muitos pregadores dizem, e eu acho que estragam a mensagem neste exato momento, seria algo dizendo assim: veja como você é importante para Jesus Cristo, veja como ele precisa da sua conversão, ele precisa do seu apoio, para ele se sentir feliz, para ele se sentir homenageado. São quase as mesmas palavras, mas agora entrando num caminho de deturpação que para mim é abominável, sempre foi, desde que eu me converti. É a ideia de que Cristo necessita da sua conversão para ele ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais realizado, um Salvador realizado. Esqueça isso de realização, da maneira como você pensa na realização humana, de conseguir alvos e coisas assim, e se sentir bem, porque é realizado e coisa desse tipo. Ele é Deus, ele não precisa de nada para ser feliz, nada vai aumentar a honra que ele merece, a glória dele como Deus que ele é, nada. Sua conversão, conversão da sua família todinha, da sua cidade todinha, nada. Então, neste aspecto, ele não precisa de ninguém, de coisa nenhuma, e você não é importante. Aliás, você, junto com a humanidade inteirinha, é um pingo que cai de um balde. Então, você quer falar de importância, Você quer falar que você, nos planos de Deus, é importante, é significativo. Por esse ângulo, não vá, porque você vai desonrar o Senhor Jesus Cristo. Mas se você quiser olhar para cá e ver como ele se alegra de fato, e se alegra mesmo, não por necessidade inerente as carências que ele tem carência zero. Mas não é porque ele não tem carência que ele deixa de ter alegrias. E alegrias puríssimas, envolvendo a vontade e a interferência do Pai Celeste. Então, por este ângulo aqui, e é esse foco que eu estou querendo dar, é que ele é homenageado, ele é glorificado, o grande glorificado, quando alguém vai aos pés dele. Quero encerrar. De fato, o número dos que assistiram em primeira mão à apresentação do Coral Celestial foi pequeno. Mas já pensaram nos milhões de seres humanos que já ouviram falar daquela apresentação? Sem um clipe. Não teve clipe, não teve vídeo, não teve gravação. Mas ao longo desses 2000 anos, quantos milhões de pessoas já ouviram falar daquela apresentação ali? E entre essas milhões de pessoas, você está incluído, que você está ouvindo falar. Se nunca ouviu falar antes, que eu acho difícil, já falei por causa do nosso costume e tal, mas se nunca ouviu, pelo menos agora está. Então eu termino sugerindo, preste bem atenção nas palavras do anjo, que apareceu logo antes do coral começar a cantar, falando no Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele pode se tornar o seu Salvador, se ainda não é, ou seja, se você ainda não voluntariamente, com sua própria vontade, com seus próprios sentimentos, seu próprio raciocínio e convicção, não se arrependeu de seus pecados e confessou a Cristo e exerceu uma fé salvadora em Cristo. Se você não fez isso ainda, ele não é o seu Salvador. Não, mas
A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Tudo bem, eu sei. Vamos sentar e vamos examinar o que isso significa. Não há mais ninguém que se proponha, pode até se propor, mas que tenha poder e legitimidade para salvar um ser humano. Não há limites na quantidade de almas que podem se chegar a Cristo. E a partir daquele ponto, Deus dizer, encerrou a conta. O sacrifício dele, para mim, valeu apenas uns 2 bilhões de almas. Mais uma não dá mais. Ele teria que morrer de novo, sofrer mais. Não deu. Não. Então, ele é salvador do mundo no sentido de que não há limites para pessoas que ele vai salvar. Então, há várias maneiras de se considerar esse salvador do mundo. É oferecida ao mundo inteiro e oferecida de uma maneira sincera a qualquer habitante do planeta Terra. Então, ele é o salvador do mundo. Não significa que ele é salvador de cada ser humano, porque ele não é. Ele pode se tornar. Ele é Deus de cada ser humano. Dentro da sua participação como segunda pessoa da Trindade na criação, ele é criador de todo ser humano. Sim, manda em todo ser humano no sentido de que controla, faz o que quer. Sim, mas salvador, não. Porque para ele salvar alguém, de maneira muito misteriosa, ele considera o íntimo da pessoa e o desejo da pessoa. Tudo bem que esse desejo já foi mexido pelo Espírito Santo e levado até aquele ponto, mas o desejo está ali, pessoal. Então, é algo que precisa vir de você. Eu sei que se Deus não lhe levar até esse ponto, você não vai chegar nunca, mas não significa que a sua pessoa está excluída do processo. A sua pessoa está incluída no processo da sua salvação, a sua vontade, o seu arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Não há. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, meu amigo, aproveite esta época de final de ano, de Natal, que se fala muito nisso, para pensar nessas coisas e talvez tudo chegando neste ponto principal. Esse Cristo, do qual a gente comemora o nascimento, e eu próprio, de várias formas diferentes, vou em culto aqui, vou à missa acolá, dou presente aqui, recebo acolá, viajo com a família. Então, esse Natal é gostoso, final de ano, e mistura religião com a parte social, familiar, férias. Mas, peraí. Ele é o meu Salvador? Isso foi o que o anjo disse. Se um pastorzinho daquele que estava ouvindo ali o coral celestial não cria coisa nenhuma disso, pouco adiantou ter sido beneficiado com um belíssimo coral celestial, se a mensagem do anjo não entrou no coração dele, e ele não chegou lá diante daquela criança, e naquele momento, ou depois, ao longo da sua própria vida, ele chegou a reconhecer, eu preciso de um Salvador, e tem que ser aquele, o mesmo Messias de Israel, o Cristo, o ungido. Esse é o meu Salvador que eu quero para a minha alma. Aí sim, você vai começar a ver o que é abundância. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ilumine cada alma aqui, de uma maneira especial as que não têm Cristo ainda como seu Salvador pessoal. Mas, obviamente, estive pensando o tempo todo naqueles que já são crentes, como eu próprio, e todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes, quase que comemorando. Uma pregação dessa é uma comemoração da salvação de cada um aqui. Um brado de louvor. Obrigado, Senhor, porque não apenas vamos ver corais celestiais no céu, nós mesmos vamos cantar no céu, provavelmente, mas muito mais do que isso, fomos salvos do inferno para
ti, para o teu Filho Jesus Cristo, pela interferência do teu Santo Espírito. Muito obrigado por cada um que já conhece a salvação em Cristo e que a abundância de coisas boas, saudáveis, puras em nossas vidas seja cada vez maior nesta existência, mesmo que envolva sofrimento, dor, mas se é coisa boa diante de ti, vai te agradar, e que isto seja o nosso propósito número 1 nesta vida, te agradar, e ao teu Filho Jesus Cristo. A Ele honra e glória, a ti honra e glória. Em nome dele, amém.